Você sabe quem foi o avô da neurociência no mundo? Vamos falar sobre esse monstro? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre a biografia de Henri Vallon. Henri Vallon foi um proeminente psicólogo, médico e filósofo francês, cujo trabalho teve impacto significativo no campo da psicologia do desenvolvimento e da educação. Sua abordagem multidisciplinar e integrativa, conhecida como psicogenética, combinou elementos da psicologia, biologia e filosofia, fornecendo uma visão abrangente e única do desenvolvimento humano. Em 1899, Vallon ingressou na Escola Norma Superior. Ao longo da sua vida, a sua ligação com a educação sempre foi muito evidente. Aos 23 anos, em 1902, graduou-se em filosofia na Escola Norma Superior e, em 1908, obteve o diploma de medicina. Durante esse período, de 1908 a 1931, ele dedicou seu trabalho com crianças portadoras de deficiência mental. O seu maior trabalho, Delírio de Perseguição, o delírio crônico na base da interpretação, foi publicado em 1909 e, em 1914, ele assumiu como médico no exército francês na linha de frente, experiência que o levou a reavivar os seus conceitos neurológicos desenvolvidos no atendimento a crianças com deficiências e criar o seu método comparativo analítico. Em 1920, ele começou a lecionar na Sorbonne, Universidade de Paris, onde ministrou conferências sobre psicologia da criança até 1937, além de outras instituições de ensino superior. Em 1925, ele defendeu sua tese de doutorado intitulada A Criança Turbulenta, iniciando um período de produção intensa literária na área da psicologia infantil. 2 anos depois, em 1927, ele foi nomeado como diretor de estudos na Escola Prática de Estudos Avançados e estabeleceu o Laboratório de Psicobiologia Pediátrica no Centro Nacional de Pesquisa Científica. Durante esse tempo, até 1931, ele continuou com a sua prática médica em instituições psiquiátricas, enquanto aprofundava o seu conhecimento em psicologia infantil. Após concluir os seus estudos médicos, Vallon concentrou-se na psicopatia e neurologia. Ele foi fortemente influenciado pelos trabalhos de Jean-Martin Charcot e Pierre Janet, dois dos principais psicólogos e neurologistas da época. A sua experiência clínica com crianças com distúrbio mental e emocional inspirou seu interesse em compreender o desenvolvimento humano em seu contexto mais amplo. Como ele era um ativista marxista, Vallon ingressou no Partido Socialista Francês em 1931. Mais tarde, em 1942, ele se tornou membro do Partido Comunista Francês e sua influência política foi notada quando foi nomeado secretário de Educação Nacional em 1944. Durante os anos de 44 e 46, ele presidiu a comissão encarregada na reforma educacional, período que ele apresentou o famoso Plano Langevin-Vallon, uma proposta de reforma abrangente do sistema educacional francês que é utilizado até os dias de hoje. Seu sistema é diferente dos praticados na época, pois propõe um ensino propositivo e existe uma provocação por parte dos professores aos alunos para criar um conflito, para que esse processo de desenvolvimento aconteça. Durante a Segunda Guerra Mundial, Vallon enfrentou perseguição da Gestapo, forçado a viver clandestinamente por um período. Além disso, a sua influência o levou a viajar para o Brasil, em 1935, uma experiência que provavelmente enriqueceu a sua compreensão das questões políticas e sociais em escala internacional. A obra de Vallon destaca-se pelo desenvolvimento e se dá na dialogicidade, ou seja, na troca de experiências, pois trata-se de um autor materialista dialético. Ele também critica a ideia de olhar só para uma parte da pessoa. Ele diz que é importante entender tanto como pensamos, como sentimos e nos movemos. Para Vallon, o ato mental, o ato motor e a afetividade constituem a pessoa. Esses 4 conjuntos juntos interagem com o meio sociocultural e permitem a integração funcional, gerando desenvolvimento. Existe um destaque como nós mudamos à medida que crescemos. Primeiro, não sabemos diferenciar muito bem entre o mundo à nossa volta, mas com o tempo passamos a entender o que é nosso e o que é do mundo. Isso acontece porque passamos por várias fases, alternando o sentir, agir, pensar e interagir. E, diferente de outros psicólogos, Vallon diz que esse processo não é tão perfeito, podendo até dar passos para trás de vez em quando, mas avançando em saltos muitas vezes. Dessa forma, Vallon identificou vários estágios distintos no desenvolvimento, cada um caracterizado por mudanças nas funções cognitivas, afetivas, motoras e socioculturais. O primeiro estágio, que ele chamou de impulsivo emocional, ocorre nos primeiros meses de vida e é dominado por respostas emocionais e instintivas.
Durante esse estágio, o bebê é focado em satisfazer as suas necessidades básicas e depende inteiramente dos cuidadores para conforto e segurança. O segundo estágio é o sensório-motor e projectivo. Ocorre entre 6 meses a 2 anos de idade. Nesse estágio, a criança começa a desenvolver habilidades motoras e sensoriais e a explorar o ambiente ao seu redor. Vallon enfatizou a importância do movimento e da percepção na formação da consciência e no início do caráter da criança. O terceiro estágio, do personalismo, ocorre dos 2 aos 6 anos de idade. Durante esse período, a criança desenvolve uma consciência mais clara de si mesma e dos outros, aprendendo a se relacionar com o mundo social de maneira mais complexa. Vallon destacou a importância das relações interpessoais e do ambiente sociocultural na formação da personalidade da criança. O quarto estágio é o categorial, que ocorre dos 7 aos 11 anos. Nesse estágio, a criança começa a desenvolver habilidades cognitivas mais avançadas, como o pensamento lógico e abstrato. Vallon observou a importância da educação formal na interação social e na promoção do desenvolvimento intelectual da criança. O quinto estágio é o da adolescência, por volta dos 11 ou 12 anos, em que a criança começa a passar por um período de muitas transformações, uma fase marcada por mudanças físicas e psicológicas. Nesse estágio, predominam os aspectos emocionais e a pessoa enfrenta uma série de conflitos internos e externos. E conforme o próprio Vallon disse, o que distingue os estágios entre si é um estilo particular de comportamento. Sem dúvida, sua sucessão é tão rápida nas primeiras etapas da infância que nos confins entre um estágio e o outro podem haver intrincamento mútuo e frequentemente também alternância. Existe uma alternância entre os conjuntos funcionais e a predominância de um deles em cada etapa. Por essa razão, o meio sociocultural atua como um moderador na construção da pessoa completa, nas palavras dele. É legal comentar com vocês que ele foi um estudioso que considerava a velhice também como um espaço para o desenvolvimento humano, mas não houve tempo de publicar os trabalhos que ele escreveu sobre esse assunto. Henri Vallon faleceu no dia 1º de dezembro de 1962, deixando um legado duradouro na psicologia do desenvolvimento e na teoria da educação. A sua abordagem interativa, com ênfase nas interações socioculturais, afetivas, motoras e cognitivas, continua a influenciar pesquisadores e educadores ao longo do mundo, fornecendo insights valiosos sobre as práticas educacionais que fornecem o desenvolvimento humano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo, então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!